De volta com o Gazeta Entrevista, conosco aqui agora o coordenador da Defesa Civil do município de Rio Branco, coronel do Corpo de Bombeiros, Jorge Santos, que vem aqui nos falar desse índice elevado de chuvas, uma coisa muito acima da média histórica, a quantidade de chuvas que tem caído aqui na região de Rio Branco e algumas preocupações adicionais para a Defesa Civil por conta dessa situação. Boa noite, coronel. Então, vamos começar trazendo números, né? O que o senhor tem de dados aí que atestam essa anormalidade no período de chuvas? Na verdade, a gente está numa anomalia positiva de precipitação, né, tecnicamente falando, mas isso quer dizer que já tem chovido bastante. Desde setembro de 2006, as chuvas estão acontecendo acima da média aqui na cidade de Rio Branco. Alguns números aqui: setembro de 2006 choveu 68,4% acima da média. Outubro do ano passado choveu 44% acima da média. Novembro choveu 51% acima da média. Dezembro choveu 27% acima da média. Janeiro, que foi o janeiro mais chuvoso desde 1971, que é de quando a gente tem a série histórica, choveu 529 milímetros em um mês, cujo previsto é 280 milímetros. Choveu 89% acima. Fevereiro choveu 30% acima e em março, até o dia de hoje, 21 de março, choveu 46% acima da média. Fazendo uma média, um pelo outro, quanto é que deu a mais do índice histórico de chuva? A gente pode dizer aí que a gente está com uma média de mais de 50%, entre 50% a 60% acima da média para esse período. A gente está com um inverno muito carregado aqui, mais concentrado na cidade de Rio Branco. Só para você ter uma ideia, se a gente estivesse tendo essas chuvas que estão acontecendo aqui mais na cidade de Rio Branco, em Capixaba e na bacia do Riozinho, se isso estivesse acontecendo no Alto Acre, Assis Brasil, Brasileia e Chapuri, a gente com certeza já estava passando por uma enchente. A grande vantagem que está acontecendo é que as chuvas estão se concentrando muito na região de Rio Branco e ao norte, na região de fronteira entre o Amazonas e o Acre. E na região do Juruá também, Rogério. Em relação a medidas práticas, cuidados adicionais, o que a Defesa Civil tem feito por conta disso? Do ponto de vista de chuvas, né, a gente tem feito de chuvas aqui em Rio Branco, a gente tem um plano de contingência para o período chuvoso, que é a questão das enchentes, que aí já é mais do Rio Acre, a questão das enxurradas, que são nos igarapés. Nós tivemos um processo de enxurrada muito forte agora no final de semana, onde o Igarapé Batista, o Igarapé São Francisco e o Igarapé Dias Martins transbordaram, né, todos os três. E também nós temos os problemas dos riscos geológicos, que são os escorregamentos, os processos erosivos, que Rio Branco tem um mapeamento dessa área também. E do ponto de vista nesse período chuvoso, corroborando ainda mais nas nossas ações, a gente tem algumas orientações para a população. Quais sejam essas orientações no período chuvoso? A gente enfrenta muitas tempestades, a gente enfrenta processos de pontos de alagamento, né, urbano, cuja rede de drenagem não suporta a quantidade de chuva muito forte. Então, nas tempestades, a gente pede que as pessoas evitem estar se abrigando embaixo de árvore, porque a árvore ela funciona como uma espécie de para-raio, ou seja, ela atrai o raio. Se você estiver em um campo aberto, mantenha-se numa posição mais esférica, mais arredondada possível, que isso vai fazer com que você não atraia o raio. E se tiver em alguma edificação, buscar abrigo seguro. Qual seria uma posição esférica? A posição esférica é agrupado. Você se agrupa o máximo possível como se estivesse agachado e agrupado. É a posição que, do ponto de vista da física da eletricidade, ela repele, ela não consegue atrair o raio. Já uma árvore, ela atrai o raio. Tanto que o para-raio tem lá 3 pontinhas, né? Exatamente. Então, nesse processo. E nos pontos de alagamento, evitar contato com a água, porque é impróprio. Nas enxurradas e inundações, muito cuidado com os animais peçonhentos, cobras e aranhas, que procuram refúgio na parte seca, quando o seu habitat natural está sendo invadido pela água. E também muito cuidado com os materiais elétricos energizados, aqueles ligados à tomada, né? Porque, como a condutividade de energia, a água é um condutor natural de energia elétrica. Então, se você tiver com os materiais elétricos energizados ou as tomadas sendo atingidas, você deve desligar a chave geral. Coronel, em relação a possíveis enchentes, no caso do Rio Acre, onde as enchentes são maiores, está descartada uma enchente e ainda é possível ocorrer?
Olha, quando a gente fala de ocorrência das inundações, a gente tem que buscar os históricos de ocorrência que tiveram aqui na nossa região, aqui na capital, e 32% das enchentes aconteceram no mês de março e 16% aconteceram no mês de abril. Então a gente tem todo 16% de abril e ainda essa parte, falta um terço ainda, faltam 10 dias para acabar o mês de março. Então nós podemos dizer que nós temos aí 25% de chance aí da ocorrência de uma enchente aqui na nossa capital. Lembrando que nós tivemos no mês de abril de 2009, o Rio Acre atingiu 15,50 metros e nós tiramos cerca de 300 famílias. Lembrando que em 2011 ele chegou a 16,16 aproximadamente, 500 famílias foram retiradas. Lembrando que entre 14 e 15 metros há uma tendência da gente trabalhar com uma menor intensidade no processo das ações de resposta. Por quê? Porque muitas famílias foram removidas para os programas habitacionais, em especial a Cidade do Povo. Como é que está a região no entorno, os afluentes do Rio Acre, até mesmo aqueles que estão distantes, mas que influenciam? Rogério, a Defesa Civil, tanto em parceria, as Defesas Civis municipal e estadual, tem uma rede de monitoramento, tanto na capital quanto em toda a bacia do Rio Acre, falando um pouco aqui já para o leste acreano, né? Então, desde da Estação Ecológica do Rio Acre, que é o ponto mais próximo da nascente do Rio Acre, que nasce no Peru, passando por Assis Brasil, Brasileia, Chapuri, Capixaba, Rio Branco e recebendo o Riozinho do Rolo aqui em Rio Branco, a gente tem um monitoramento de 15 em 15 minutos por estações telemétricas e por plataforma de coleta de dados, que nos fornecem todos os níveis a quantidade de chuva que aconteceu em toda a região, bem como os níveis dos rios. São informações importantes para o nosso processo de tomada de decisão. As chuvas não estão acontecendo de maneira uniforme, ainda bem que quando chove muito no alto da bacia, tipo na ESEC, na Estação Ecológica do Rio Acre, em Assis Brasil e Brasileia, quando chove muito nessas áreas, em Chapuri, em Capixaba, Rio Branco, chove pouco. Então a gente está nessa oscilação. Por exemplo, a gente já está com 80 dias já do ano de 2017, né? Nós temos 31 dias de janeiro, 28 dias de fevereiro e agora mais 21 dias de março. Nós estamos com 80 dias. Choveu, desses 80 dias, choveu 24 dias em janeiro, choveu 23 dias em fevereiro e choveu 19 dias em março. É muita coisa. 78% dos dias desse ano aconteceram chuvas na cidade de Rio Branco. Até o inverno mais rigoroso. A meteorologia é capaz de enxergar o quanto de chuva ainda vai cair e se isso é útil para a Defesa Civil. Sim, as previsões, hoje a gente tem feito uma parceria muito forte com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com o Sistema de Proteção da Amazônia, onde eles têm a previsão de consenso. Janeiro, fevereiro, março e abril são os meses mais chuvosos, com ênfase para janeiro, fevereiro e março. E, como a gente falou, janeiro foi o janeiro mais chuvoso de todo o período. Quando a gente soma, Rogério, janeiro, fevereiro e março, desde 1971 para cá, a média dá 832 milímetros. E 2017 já choveu 1.280 milímetros nesse mesmo período. E os organismos de previsão, eles têm aperfeiçoado bastante alguns modelos de previsão. A previsão de longo prazo que foi feito no consenso é que vai chover ainda na nossa região até abril, mas que vai acontecer isso dentro da média. A gente aguarda porque os sistemas da nossa região são sistemas que se formam muito rápido aqui na Amazônia. Então as previsões a gente tem conseguido ocorrer de acordo com o que está previsto, como essa chuva de hoje, tinha uma chuva forte prevista para hoje e aconteceu no período da tarde essa chuva. Para a gente encerrar rapidamente, dá para apontar possíveis causas disso dentro do estudo do clima? Não, na verdade a gente tem uma sazonalidade climatológica na nossa região, onde de novembro a abril é o período de chuva e de maio a outubro é o período que as chuvas se escasseiam na nossa região. E nesse período chuvoso há uma variabilidade muito forte de chuvas. Digo para você o seguinte, as chuvas não estão acontecendo de maneira homogênea no Alto Acre, nem no Baixo Acre, por isso que a gente ainda não teve uma enchente muito forte. Sim. Quando está chovendo muito forte no alto da bacia, está chovendo muito fraco aqui na nossa região. Que continue assim, né? Até abril. Vamos torcer que a gente consiga diminui. vencer esse período e que não ocorra enchente. Agradecer ao Coronel Jorge Santos, do Corpo de Bombeiros, coordenador municipal da Defesa Civil, aqui de Rio Branco. Vamos fazer um intervalo, o Gazeta Entrevista volta já.